Cavaleiro da Lua chegando na metade da série. Sim, vão ser só 6 episódios no total, sendo esse um capítulo que volta a abrir mais perguntas do que respostas. Agora de uma maneira talvez um pouco mais simplista, né? Porque a gente já tá acostumado com o personagem, já tiveram 2 episódios para a gente poder se enturmar um pouquinho ali na série. O que quer dizer que foram 2 episódios iniciais que fizeram um bom trabalho apresentando a mitologia desse personagem que é tão enigmático, que é o Cavaleiro da Lua, e toda a rapaziada que tem ali em volta dele, né? Então agora a gente se vê bem mais íntimo do Mark Spector, do Cavaleiro da Lua, do Khonshu também. Do Steve não, porque a gente já era um pouco íntimo dele, porque foi o primeiro a aparecer, né? Então a gente já cria aquela intimidade, aquele elo com ele por ser a primeira aparição. Mas é bem possível que esse terceiro episódio tenha apresentado mais uma identidade do personagem, que no caso seria o Jake Lockley. Sim, tem mais gente aí nesse cara do que você pensa. São só 2 não. Eu sou o Gustavo Brasil, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Caso não seja ainda um inscrito, sinta-se muito à vontade para apertar esse botãozinho vermelho safado que tem aí embaixo. E bora falar do terceiro episódio do Cavaleiro da Lua. Esse episódio começa provando mais uma vez que essa série não tá aqui para enrolar, né? Vendo por um histórico, era um episódio que tinha tudo para começar com um prólogo, mostrando alguma coisa do passado, justamente por ser uma série que aborda deuses antigos e tal, né? Principalmente porque o episódio anterior acaba com uma cena que normalmente seria a primeira cena de um episódio, né, que é o Mark chegando no Egito. Aí eu já tinha criado aquela expectativa ruim de ter um episódio que não ia continuar logo dali, né, mas que ia ser um episódio filler, contando toda uma história separada, ou então recontando algum episódio que já teve, só que no ponto de vista de algum outro personagem. Mas não, o terceiro episódio vai lá direto ao ponto, irmão. E aí a gente poderia cair naquela questão de deixar tudo de mais importante pros 2 capítulos finais, isso é chato pra cacete, mas essa não é uma série qualquer, e por mais que não esteja empolgando, prendendo todos os espectadores, eu já tô muito embarcado só pelo fato de ser uma história que, pelo menos nos primeiros episódios, tenta se sustentar independente de amarras do universo cinematográfico da Marvel. Eu sei que em algum momento as conexões vão ficar mais claras, ou então vão até surgir conexões de verdade, né? Principalmente com o próximo filme do Thor, que vai ser o 4º da franquia solo dele, justamente por abordar deuses antigos aí, né? Que é uma abordagem que a série tá buscando. Mas uma coisa é fazer conexões que podem não afetar diretamente o rumo de um filme ou uma série. E outra coisa é uma série depender dessas conexões para funcionar. O que é o tipo de coisa que me faz acreditar que séries como Loki e Falcão e Soldado Invernal não funcionariam se esses personagens fossem novos, tendo suas primeiras aparições em suas respectivas séries. Como é o caso do Mark Spector, né? O Cavaleiro da Lua. Principalmente Loki, que nada mais é do que um trailer para a nova fase da Marvel no cinema com o multiverso. A questão é que essa possível ligação com o 4º filme do Thor pode ser justamente essa conexão com as amarras para sustentar o MCU. O episódio anterior, por exemplo, já deu algumas pistas dessa possível conexão, quando Arthur Harrow citou que nenhum dos deuses respeitam Khonshu e que talvez por isso tenham banido ele. E agora no terceiro episódio a gente vê a reunião do grupo de deuses reais, representado por seus avatares, né? E pra quem não sabe, no próximo filme do Thor, o Christian Bale vai interpretar um vilão chamado Gorr, conhecido também como Matador de Deuses. E até agora, se eu não me engano, essa foi a primeira aparição de outros deuses na Marvel, né? Nesse episódio da série Cavaleiro da Lua. Já teve uma deusa citada em Pantera Negra, só que ela não apareceu, ela só foi citada. Que eu esqueci o nome dela. Eu não acho que o Christian Bale vai aparecer em Cavaleiro da Lua e também não acho que o Khonshu vai aparecer em Thor. Eu acho que eles não misturam tanto assim. Na verdade, a gente tem que esperar um pouquinho aí, né, Doutor Estranho 2, porque pode provar que existem sim conexões das séries da Disney Plus com os filmes da Marvel, abordando ali o What If e também WandaVision. Então, de repente, vai sim abordar, vai misturar tudo aí. Mas isso não deixa de ser curioso, principalmente pelo final desse terceiro episódio, onde o Khonshu é aprisionado em uma estátua, o que daria a possibilidade dele sobreviver ao possível massacre, né? Mas não sei. Eu acho que a primeira aparição do Gorr tem que ser no filme do Thor mesmo. Aliás, comenta aí embaixo o que é que vocês preferem. Se vocês preferem que o personagem do Christian Bale apareça direto na série, antes do lançamento do filme, né? Ou concordam que seria mais legal se ele fosse apresentado já no filme, telão, cinema, pã. Comenta aí embaixo o que é que vocês acham. E se no review do episódio passado eu fiquei debatendo entre o Steven ou o Mark ser a identidade original de nascença do protagonista, inclusive continuo com o Mark na minha opinião, esse episódio abordou mais uma identidade dele, que seria do Jake Lockley. Pra quem não sabe, o Jake é uma das identidades múltiplas do Mark, também nos materiais originais, sendo um taxista. No caso, ele criou essa identidade para ter contato com pessoas comuns em Nova York, né? Ele dava carona pra galera e pegava informações para usar a favor do Cavaleiro da Lua. Essa sugestão da aparição do Jake vem quando, em um dos apagões ali, nem o Mark nem o Steven se lembram do que aconteceu. E é bem provável que isso já tenha acontecido em algum outro momento da série, mas um achou que era o outro, mas aí não era um terceiro. E é possível também que o Jake seja um pouco diferente do que é abordado nos quadrinhos, né? Na história original dele. Até porque o
Steven já é muito diferente do que ele é nos quadrinhos, né? Na série dos quadrinhos. Nos quadrinhos o Steven é um milionário, na série não é. Na série só é bobão mesmo. E agora a gente tem também a Layla com uma citação que pode envolver a perda do pai dela e fazer uma outra ligação direta aí. Que na verdade agora que eu fui ver que já tava tendo uma especulação sobre essa personagem que eu nem sabia. Que é o caso da Layla ser uma versão adaptada da personagem Marlene, que nas HQs é um interesse romântico do Cavaleiro da Lua. Mas é nesse terceiro episódio que essa adaptação praticamente se confirma, quando Arthur Harrow diz a ela que o Mark nunca contou a verdade sobre o passado e como isso afeta diretamente o trauma que ela tem em relação ao pai. E nas HQs o Mark teve uma ligação direta com a morte do pai da Marlene, porque ele fazia parte de um grupo de mercenários que atacou a expedição do pai dela, que era um arqueólogo. E aí o próprio Mark Spector avisa pro chefe desse grupo, né, desse grupo de mercenários, que esse arqueólogo tá querendo atacar eles, o que faz com que o chefe vá atrás desse arqueólogo e mate ele. E logo depois esse chefe tenta matar a Marlene porque ele descobre que ela é filha desse mesmo arqueólogo que ele matou, só que o Mark vai lá e tenta impedir, se mete na história e defende ela. E é aí que esse chefe deixa o Mark espancado à beira da morte, largado no deserto, e o Khonshu chega e salva a vida dele, ressuscita ele, tornando ele o Cavaleiro da Lua. Eu não sei se na série vai ter essa história de origem, até porque na série já começa com o Cavaleiro da Lua estabelecido, mas é bem provável que tenha esse tipo de ligação aí. Aí sim teria que ser em forma de flashback, né? Porque essa série só apresentou a criação do Senhor da Lua. O Cavaleiro da Lua já estava apresentado, estabelecido. E também nesse episódio a ilha Madripoor volta a ser citada, porque ela já tinha sido apresentada em Falcão e Soldado Invernal, só que não serviu de nada daquela vez porque literalmente não aconteceu nada demais, mas o fato dela voltar a ser citada é importante, porque essa ilha é fictícia e tem forte associação com as histórias dos X-Men. Então para chegar a qualquer momento aí, deve dar alguma cara ali do Doutor Estranho 2, né? No final do episódio tem uma cena que com certeza vai ser uma das mais marcantes visualmente da série, que é quando o Khonshu aceita a proposta do Mark e usa seus poderes para invocar um eclipse lunar ali no meio da tarde, né, fazendo o céu voltar no tempo em mais de 2.000 anos atrás, o que acabou resultando no aprisionamento do Khonshu. Mas isso aí na verdade serviu para recriar a noite em que o Harrow encontrou a tumba de Amit, dando a chance de ser encontrada antes dele dessa vez. Bom, foi um episódio com mais cenas de ação, principalmente ali no arco final, que vai acabar virando uma característica dessa série, né? O terceiro ato de cada episódio tem muita ação. O maior destaque continua sendo a atuação incrível do Oscar Isaac, principalmente nesse episódio, quando mostrou mudanças de identidade sem corte de cena, e eu continuo gostando muito. E vocês, o que estão achando aí do Cavaleiro da Lua? Comenta aí embaixo a opinião de vocês, deixa um like no vídeo se gostaram, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Até a próxima, valeu!